Bom, pessoal, boa noite. Estamos, estamos ao vivo aí, através aí do Facebook, através aqui do Instagram, transmitindo aí nos dois aparelhos, simultâneo, nas duas redes sociais aí. Deixa eu só conferir aqui. Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês. A live dessa semana, dessa vez na quarta-feira, né? É, com a lida aí de campo, esse trabalho que a gente faz, às vezes a gente não consegue aí ter uma previsão exata se vai estar aqui no horário, se não vai, então às vezes a live acaba sendo num horário, num dia um pouco diferente, tá? Mas toda semana tem live, tratando aí dos assuntos relacionados aí com as máquinas agrícolas, tá certo? Quando eu falo máquinas agrícolas, eu estou me referindo a todo esse universo aí, não só o trator, né? Mas o trator, seus implementos, arado, pulverizador, grade, plantadeira e outras máquinas também, né? O pulverizador autopropelido, a colheitadeira de grãos, a colheitadeira de algodão. Então, todo esse universo aí que eu trato aí nos meus canais aí, nas minhas redes sociais, tá? Lembrando que eu estou aí no Instagram, eu estou também no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. E também tem o meu site, Ederson Prochnow, Prochnow, arroba, desculpa, edersonprochnow.com.br. É o site, né? Não é e-mail, é site. Então procure aí. No Instagram tem o link na bio, lá nas outras redes sociais também tem os links, tá? E lá no site vocês podem baixar gratuitamente o livro, né? Um guia para operadores de máquinas agrícolas, que é o guia que ensina o que fazer quando acender uma luz no painel. Então é um PDF bem curto, bem simples, uma linguagem bem simples para todo mundo aí que trabalha com máquina conseguir entender, dando as orientações aí para vocês saber o que fazer quando acender uma luz no painel da máquina, tá certo? Então entre lá no site, baixem um livro, é gratuito, leiam também, né? E me dê um retorno aí se está acessível, se conseguiram entender, se tem alguma dúvida, se tem alguma outra coisa que a gente tem que adicionar, que aí eu posso fazer alguma atualização aí. Então é muito importante esse retorno de vocês aí. Tá? Bem, feita a introdução, deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal que entrou aqui, né? Casa do Apicultor Campinas. Eu também sou apicultor aí nas horas vagas. Tem umas abelhas aí, né? Neto, Melo, Dilvan. Um abraço aí, Dilvan. O Juliano Oben também entrou aí. Pessoal aí, muito obrigado aí pela companhia. Só me dê um retorno aí se o som, a imagem está chegando ok aí para vocês. Só para eu saber aí, para poder dar continuidade aí ao nosso assunto de hoje. Pessoal, lembrando também, se vocês tiverem perguntas relacionadas a esse assunto que nós vamos tratar hoje, sugestões, fiquem à vontade aí, mandem nos comentários, que daí eu já vou respondendo aí na hora, tá certo? Bom, o assunto que eu me propus a conversar hoje são os mitos e verdades sobre as máquinas agrícolas. Então, nas andanças por fazendas, eu que já fui operador de máquina, eu que já fui supervisor, já fui coordenador, eu já ouvi falar muita coisa sobre máquina, nos cursos principalmente, a gente ouve muita pergunta assim, que às vezes a gente fica assim, poxa, mas parece até absurdo, né? Mas são algumas coisas que elas vão se repetindo, a gente começa a observar, eu percebo um certo padrão nas mesmas perguntas, né? Então, eu anotei aqui alguns, né? Eu anotei 15 hoje,
Só que, como da outra live também, que eu falei sobre os erros que os operadores cometem, o meu objetivo aqui não é encerrar o assunto, só gerar a discussão, né, abrir a mente de todo mundo aí para esse assunto. E se tiver alguma coisa aí que eu tenha deixado passar, alguma coisa que vocês tenham sugestão também, deixem nos comentários que com certeza essa live vai ter a parte 2, com certeza. Então eu anotei 15 aqui para hoje, mas com certeza vai surgir mais e eu vou fazer a parte 2 desse assunto. Mitos e verdades sobre as máquinas agrícolas. Então vamos lá. Primeiro mito que eu vejo muito, que é assim meio que padrão, o pessoal fala assim: se o trator estiver patinando muito, tem que colocar mais peso. E aí, pessoal, será que isso é mito ou é verdade? O pessoal que está aí na companhia aí já pode interagir aí e já diz aí o que vocês acham. Será que isso aí é mito ou verdade? Se o trator estiver patinando muito, tem que colocar peso. Pessoal, isso aí, na verdade, é uma meia verdade. Tá? Não é nem mito e não é nem verdade, é uma meia verdade. Por quê? Vamos lá. Em alguns casos, em algumas situações, isso sim é verdade. O trator pode estar muito leve. Isso falando de tratores aqui, tá, pessoal? Colheitadeiras, pulverizadores não precisa adicionar peso, tá? Nós falando aqui de trator, que é uma máquina de tração. Se o trator estiver muito leve em relação à potência que ele tem, e o implemento for pesado, ele vai sim patinar. E aí o problema é a falta de peso. Então vai ter que adicionar peso no trator. Só que tem muitos tratores que estão patinando, estão com problema aí na tração e estão até com excesso de peso. Então é uma meia verdade, né? Em alguns casos pode ser sim que está com falta de peso, que adicionando mais peso nesse trator ele vai funcionar melhor, mas tem casos que o problema não é a falta de peso, mas sim a distribuição. O trator até tem peso suficiente, às vezes até tem peso demais, só que ele está mal distribuído. Então, em alguns casos é questão de distribuir o peso, em outras situações até de tirar peso do trator, só que deixar ele melhor distribuído. Tá? Então, esse primeiro mito aqui, né, não é nem mito nem verdade, é uma meia verdade. Em algumas situações é verdade, sim. Em outras situações não é verdade, é só uma questão de distribuição de peso e não de falta de peso. Tá certo? Pessoal, eu não vou entrar muito nos detalhes das explicações, porque são vários aqui, né? Cada um desses assuntos daria uma live específica, provavelmente eu faça isso para frente mesmo, tá? Nas próximas semanas aí, pegar cada assunto desses e discorrer um pouco mais, né? Discutir um pouco mais cada um desses assuntos. Hoje vamos só ficar numa visão geral. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade aí, mande aí nos comentários. Tá? Segundo, é obrigatório colocar água nos pneus de tratores. Ó, de novo, falando aqui só de tratores nesse ponto também, tá? Não pulverizador, não colheitadeira. Então, se tem muito essa ideia que é obrigatório colocar água nos pneus dos tratores. Será que isso é mito ou é verdade? Esse aqui é um mito. Não é obrigatório colocar água nos pneus dos tratores. Mas sim, nós podemos colocar se for necessário e na quantidade que for necessário. Muitas vezes, quando se coloca água nos pneus de tratores, o pessoal vai lá e enche os pneus. Coloca água até em pneu que não é para colocar água. Por exemplo, o trator que é filipado, que tem aquele rodado duplo, o pneu de fora não pode colocar água, porque senão quebra aquele eixo de ligação que tem ali entre as duas rodas, né? Pneu dianteiro é diferente também do pneu traseiro, tá certo?
Pneu comum é diferente de pneu radial. Então, pneu comum pode colocar até 75% de água no máximo. Pneu radial, no máximo 40% de água. Isso é o máximo, não é que tem que colocar até essa quantidade. Tá? Então tem uma série de detalhes e isso só se for necessário vai colocar água até esses limites. Pode ser dali para menos, não, nunca para mais. E tem situações até que não precisa colocar. Se com o contrapeso conseguiu o peso necessário, ou se estiver fazendo uma atividade que uma atividade leve, nem contrapeso e nem água nos pneus precisa. Então é um mito dizer que é obrigatório colocar água nos pneus do trator. Tá? Esse é uma dúvida muito frequente, a gente ouve muito por aí e é um mito. Nós podemos sim colocar água, se for necessário, na quantidade que for necessária e seguindo algumas regras que sempre são explicadas direitinho lá no manual do operador de cada trator. Tá? Qual que é o peso máximo do trator, qual que é o peso do trator para atividade leve, para atividade pesada, de acordo com o tipo de pneu, todos esses detalhes aí, tá? Fica de novo aí esse assunto para uma próxima live aí para discutir um pouco mais aprofundado. Terceiro mito. Motores agrícolas, especialmente de grandes máquinas, só podem trabalhar acelerados no máximo. Essa a gente vê bastante. Aqui na região mesmo, tratores grandes, pulverizadores autopropelidos, o pessoal tem essa ideia. E será que isso é mito ou é verdade? Que motores agrícolas, especialmente de grandes máquinas, só podem trabalhar acelerados no máximo? Isso aí é mais um mito. Especialmente pulverizadores autopropelidos, a gente vê isso. Se tem uma ideia que foi, de certa forma, criada pelos próprios concessionários, pelas próprias fábricas, no começo, quando essas máquinas foram lançadas, que o pulverizador autopropelido é uma máquina bem recente. Enquanto o trator existe há mais de século, o pulverizador autopropelido é coisa de 2 décadas no máximo. No começo se tinha essa ideia, não se conhecia direito e realmente tinha alguns problemas, então o pessoal trabalhava com ele sempre acelerado. Mas hoje já se sabe que não é necessário. Então nós podemos trabalhar com o pulverizador autopropelido com uma rotação um pouco mais baixa, se a condição permitir. Se eu tiver num trabalho pesado, numa terra que foi mexida, molhada e tal, que o serviço for pesado, claro que eu posso acelerar ao máximo, não tem problema nenhum. Mas se não precisar, trabalha com menos rotação. Isso não causa assim um problema na máquina, um problema sério pelo menos, mas a gente economiza muito combustível se trabalhar com a rotação um pouco mais baixa. Tratores também, tratores de grande potência, aqui na região tem muitos tratores de 200, 300, 400, 500 cavalos de potência, até de 600 já vem agora. Eles já vêm inclusive com uma função que ele trabalha automático, buscando sempre a menor rotação possível do motor, buscando sempre a economia de combustível, preservação também do próprio motor. O motor que não força tanto, não vai ficar trabalhando acelerado no máximo o tempo todo, ele também dura mais. Então é um mito dizer que as máquinas têm que trabalhar sempre aceleradas no máximo. Tá? A exceção aqui são as colheitadeiras, tá? Que colheitadeiras, quando tiver na colheita, com todo o industrial da máquina ligado, plataforma e tal, tem que estar acelerado no máximo. Colheitadeira nós não diminuímos rotação. Colheitadeira, ligou ela, vai colher, aí acelera no máximo. Essa é a exceção, tá certo? Beleza? Vamos para o quarto. As máquinas só podem ser aceleradas até a metade da rotação.
olha só, é diferente do item anterior, né? Mas eu já escutei esse mito aí, que a máquina só pode ser acelerada até a metade da rotação. E eu até já dei a resposta ali atrás, né? Que isso é um mito também. Isso aí aconteceu, eu já vi treinamentos aí, não assim em fazendas, grandes fazendas, mas mais no interior mesmo, com o pessoal de comunidades, né? De ter alguns mecânicos, inclusive, que falavam para o pessoal, ó, não acelera mais do que a metade, porque senão pode dar algum problema no motor, o motor pode explodir, enfim, essas histórias aí, né? Isso é um mito, tá? Então, pode acelerar a máquina até o máximo, se for necessário, tá? Não tem problema nenhum, só que nunca pode acelerar a mais do que o fabricante lá determinou. Então, se a gente for olhar lá na bomba injetora, tem aquela vareta, um cabo de acelerador, e lá, na maioria das máquinas, tem um parafuso, né? E esse parafuso tem um lacre. E esse parafuso é onde bate o acelerador, que é o limite máximo dele. Então, até ali pode acelerar sem problema nenhum. É o que a máquina está projetada para fazer. Agora, vocês nunca vão quebrar aquele lacre que tem ali naquele parafuso da bomba injetora e mexer na posição do parafuso para acelerar além daquele limite. Aí sim vocês estão colocando a máquina em risco, tá? Mas até aquele limite pode acelerar. É um mito dizer que as máquinas só podem ser aceleradas até a metade da rotação. Beleza? O quinto, a pressão correta de calibração dos pneus é aquela indicada no próprio pneu. Então, se olharmos os pneus das máquinas agrícolas, tem lá escrito, geralmente, duas informações. E geralmente também aquelas informações elas são escritas em inglês. E aí o pessoal olha lá, não entende direito o que está escrito, mas vê lá no meio que está escrito 35 PSI, ou 40 PSI, ou 60 PSI, enfim. É a única informação que às vezes o pessoal entende no meio de toda aquela mensagem que tem lá. E aí se tem a ideia que aquela pressão é a pressão que deve ser utilizada no pneu para trabalhar. E isso será que isso é... Opa, tá caindo meu celular aqui. Calma, não vou sair daqui não. Vamos lá. Então, pessoal, tem essas informações realmente nos pneus, só que essas informações são outras coisas. Então, essa informação que a pressão correta de calibração é aquela indicada no próprio pneu, isso é mito. As pressões que são indicadas nos pneus são duas, tá? Geralmente são duas. Uma delas é a pressão máxima do pneu na hora da montagem. Então, o pneu está ali, foi desmontado ou está sendo montado pela primeira vez. Ele tem que ser enchido até que a borda do pneu cole no aro. Se atingiu aquela pressão que está dizendo ali, que geralmente é 35 libras, e o pneu ainda não colou, para de encher, desmonta o pneu e veja o que está acontecendo. Porque se colocar mais do que aquela pressão indicada, provavelmente o pneu vai explodir. E um pneu que explode não é nada legal, mata quem tiver ali ao redor. O negócio é sério. Tá? Então, uma informação é essa. E a outra informação, geralmente, é a pressão máxima do pneu, não a pressão de trabalho. Mas se é a pressão máxima, então é a pressão que eu posso colocar para trabalhar? Não, porque o mesmo pneu que ele é fabricado lá, ele sai de fábrica, o fabricante do pneu não sabe em qual máquina aquele pneu vai ser usado. Então ele pode ser usado num trator, numa carretinha, num reboque, numa plantadeira, ou o mesmo pneu às vezes. Então, sempre nos manuais das máquinas
lá vai indicar, vai ter uma tabela, não é só, coloca tantas libras e pronto. Não, geralmente tem uma tabela de acordo com o peso da máquina, especialmente tratores, né? De acordo com o peso da máquina, se o pneu é simples, se é duplo, então tem uma série de coisas. Já se for colheitadeira, plantadeira, pulverizador, aí já tem lá uma pressão, né, fixa, porque é uma máquina que não muda muito o peso e tal, ela é mais fixa, né, em relação a isso. O trator não, o trator eu posso aumentar peso, diminuir peso de acordo com a atividade. Então geralmente é uma tabela. E essa tabela ela vai indicar as pressões do pneu até aquele limite máximo que o fabricante do pneu indicou. E não vai ser a pressão máxima que nós vamos trabalhar. Até porque se colocar pressão demais no pneu, fica até desconfortável para o operador, causa desgaste prematuro dos pneus, força diferencial, força transmissão, o pneu patina, a máquina patina demais. E a grande maioria das máquinas hoje que eu percebo no campo, elas estão com excesso de pressão nos pneus. Tá? Então, é um mito dizer que a pressão do pneu tem que ser aquela que está escrita no próprio pneu. Então, sempre consulte o manual da máquina para ver a pressão correta. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. O sexto. Essa é legal, ó. Essa se vê muito por aí. O pessoal fala assim: o filtro de ar das máquinas deve ser limpo todos os dias. E aí, será que isso aí é mito ou é verdade? Isso aí é mito, pessoal. Filtro de ar de máquinas agrícolas só devemos mexer nele para fazer manutenção quando der o alerta no painel. Todas as máquinas têm algum tipo de alerta, na grande maioria é no painel, algumas é no próprio filtro ali, tem algum tipo de indicador, né? Mas nós só vamos mexer num filtro de ar de uma máquina agrícola quando tiver o alerta. Se não tiver o alerta, está tudo bem com o filtro, tá? E aí vem um outro detalhe ainda. Tem filtro que não pode ser limpo. Algumas máquinas, os filtros delas, os filtros de ar, não podem ser limpos. Outras pode, beleza. Mas mesmo a que pode, não precisa ficar todo dia abrindo lá o filtro de ar, tirando o filtro de ar e soprando. Não precisa, isso é um mito, tá certo? E esse é muito frequente, o pessoal vai lá, tira o filtro, sopra, às vezes filtro que não é de soprar. O que acontece se eu soprar um filtro que não pode soprar? Ele vai ser danificado. E aí vai entrar sujeira para o motor. E aí pode separar o dinheiro para a reforma. Tá? Não tem outro jeito. Os filtros também que podem ser soprados, aí tem que entrar de novo. Vamos ter que fazer uma live um dia só para falar sobre filtro de ar. Mas tem pressões diferentes que cada filtro suporta, o jeito certo de limpar, tem que fazer a inspeção depois, tem alguns cuidados com o próprio ar que vai ser usado, tem que ser ar seco, não pode ter água, etc, etc. Então tem uma série de coisas aí também. Mas é mito dizer que tem que soprar o filtro de ar todos os dias. Tá? Não é necessário, mesmo nas máquinas que pode ser soprado o filtro. É mito, não precisa. Vocês vão abrir, vão mexer no filtro só quando a máquina pedir. Tá certo? Sétimo mito. Então já foram 6 até aqui, vamos para o sétimo. Estamos chegando à metade. Na troca dos filtros de combustível, devemos encher os filtros novos antes da montagem. Essa aqui também acontece muito, o pessoal faz muito. E isso aí é mito ou é verdade? Isso aí é mito. Também é mito.
Então, dizer que na troca dos filtros de combustível devemos encher os filtros novos antes da montagem, isso é mito. Embora a grande maioria faça assim. Os operadores, os mecânicos, até em oficinas, em concessionários, a gente vê isso, tá? Mas o que acontece se nós colocarmos um filtro de combustível, montar ele já cheio? É que o combustível que for colocado no último filtro da linha, tem máquinas que tem 2 filtros, outras tem 3, até 5 filtros. Tem máquina que tem até 5 filtros, considerando desde o pré-filtro, decantador, etc, etc, chega a ter 5 filtros na linha. Se eu coloco esses filtros novos já cheios, o óleo diesel que foi colocado no último filtro lá da linha não passou pelo primeiro, nem pelo segundo, nem pelo terceiro. Quando muito ele passou lá pelo último filtro. E outra, o combustível, ele tem o caminho certo lá no filtro para entrar e para sair. E na maioria das vezes, quando se enche um filtro, só pega lá numa mangueira ou num galão, vai lá e enche o filtro de qualquer jeito. Não tem nem esse cuidado de, o óleo tem que entrar por aqui, tem que sair por aqui. Então pode ser que esse óleo não é filtrado nem nesse último filtro. E aí ele vai sujo para a bomba injetora. Aí se fala muito assim, mas é só 300 ml de diesel, não vai causar problema? Mas e se justamente nesses 300 ml de diesel tem lá 1 grão de areia? A bomba injetora ela é muito sensível, são peças minúsculas, que qualquer sujeira que entrar causa problema. E vocês quem mexe aí com máquina sabe, né? Uma reforma de uma bomba injetora é quase o preço de uma reforma de motor. Sem contar os dias que a máquina vai ficar parada. E máquina só dá problema quando você mais precisa dela. Então ela vai ficar parada no meio do plantio, no meio da colheita, no meio da pulverização. Ela não dá problema parada em barracão. Então, parece uma bobagemzinha, mas não é. Então é um mito, tá? Dizer que tem que colocar os filtros já cheios. O pessoal fala também que isso é para evitar que entre ar no sistema. Pessoal, para isso tem a bomba, seja ela elétrica ou manual, para tirar o ar do sistema. Então o correto é encher os filtros pelo próprio sistema da máquina, que daí ele vai passando os filtros todos conforme tem que ser, esse combustível, né? E dá sim para tirar a entrada de ar, não vai ter nenhum problema. Dá bem mais trabalho, lógico. Quando é aquela bombinha manual, né, fica lá bombando e tal, é trabalhoso, é cansativo, eu entendo isso. Mas é o jeito correto de fazer. E fazendo do jeito certo, não fica ar no sistema, mesmo com a bomba manual. 8º mito. Será que isso é mito ou é verdade? Existem operadores que ganham bons salários. E aqui, pessoal, bons salários, isso pode ser um pouco subjetivo, né? Para uns, talvez, sei lá, R$ 1.500 é um bom salário, para outros 2.000, para outros 5.000, para outros mais, né? Então é um pouco subjetivo. Aqui, para efeito nosso de conversa, vamos considerar assim, um bom salário de operador, alguma coisa em torno de R$ 5.000 por mês. Tá? Então, existem operadores que ganham bons salários? É mito ou é verdade? Isso é verdade. Existem sim operadores que ganham bons salários, na faixa aí de R$ 5.000 ou até mais, até 6, 7, 8 mil reais ou até mais. Tem operadores de máquina que ganham salários nessa faixa aí. Tá? Por que eu falo, toco nesse assunto de salário? Porque o pessoal reclama bastante, né? Que salário de operador é ruim, que o operador ganha pouco. Às vezes a profissão até ela é um pouco desvalorizada, chega ao ponto às vezes até de ser meio marginalizada, né? E não deveria ser assim, né?
Mas o que esses operadores têm de diferente que eles conseguem ter salários acima até de R$ 5.000, enquanto a grande maioria não chega nesse patamar? Aí vem a diferenciação, né? O que esse operador tem de diferente que os outros não têm? É conhecimento, é interesse, é o estudo, né? Aí, tanto o estudo da máquina, quanto talvez uma formação técnica, algum estudo, alguma noção de informática, que hoje é importante aí para trabalhar com máquinas mais avançadas. E claro, também essas faixas de salário são máquinas maiores, máquinas que trabalham em grandes áreas, em grandes fazendas. Então, tem essa questão também. Mas existem sim operadores que têm salários nessa faixa aí. Tá? Então, é verdade que existem operadores que ganham bons salários. Aí vai do interesse, do preparo, da dedicação de cada um. E é possível, né? É possível todo mundo chegar nessa faixa aí, tá certo? Nono item. Quando o pessoal fala assim, os itens de segurança em máquinas agrícolas são frescura ou desnecessários. Isso é mito ou é verdade? Isso aí é mito, né? Parece até óbvio, só que é o seguinte, se eu coloquei aqui na lista é porque eu já ouvi esse tipo de conversa. Ah, tem o cinto de segurança. Não, isso é frescura, não precisa. E a buzina? Não, buzina é totalmente desnecessário, é frescura, né? E não é. Pessoal, tudo isso são itens de segurança. Então, citar alguns aqui, né? O cinto de segurança, buzina, alerta, seta. Tem gente que trabalha há anos na máquina e não sabe que a máquina tem seta, né? Mas tem seta e é para usar, e é para a segurança do operador, não é frescura. Espelho retrovisor, faróis, alarme de ré. Então tudo isso, corrimão, escada, enfim, tudo isso, tá? Isso são itens de segurança e são necessários e são importantes. Inclusive são obrigatórios. Hoje, nenhum fabricante, nenhum importador pode vender máquina no Brasil se não tiver esses itens de segurança. Há também a estrutura de proteção contra capotamento, né? Então tem também, é um item de segurança obrigatório desde 1996. Isso está na NR12. Então todos os fabricantes, todos os importadores de máquina têm que seguir isso. Então é mito dizer que esses itens são desnecessários ou que são frescura. Tá? O problema que a gente vê no campo, grande parte das vezes, é que esses itens não são usados, né? Então não adianta nada ter lá cinto de segurança, alerta, seta, farol, espelho retrovisor se o operador não usa. Não vai adiantar nada, não vai fazer a função de proteção do operador. Então precisa que o operador use todos esses itens. E muitas vezes o pessoal tem uma resistência de usar um cinto de segurança, tem resistência de usar um corrimão da forma correta, descendo da máquina da forma correta, que muitas vezes o pessoal desce errado. Então isso é um mito também, tá certo? O Cassiano entrou aí, o Horst, um abraço para vocês aí, obrigado pela companhia. Se tiverem perguntas, mandem aí. Sugestões, né? Estou falando de alguns mitos aqui, mas se vocês tiverem outros aí que eu não falei, podem mandar aí como sugestão que eu faço a parte 2 do vídeo aí. Vamos lá para o 10º. Nos pulverizadores atuais, não é necessário manter a velocidade uniforme.
Isso aí é mito ou é verdade? Esse aí também é uma meia-verdade, tá? Os pulverizadores atuais, tanto autopropelidos quanto tratorizados, os tratorizados também têm essa tecnologia hoje. Por mais que você mude a velocidade de pulverização, o pulverizador sempre se ajusta para manter a taxa de pulverização uniforme. O que é a taxa de pulverização? É quantos litros de calda a máquina vai distribuir por hectare. Isso é taxa. O pessoal confunde muito, fala vazão, né? Não, vazão é outra coisa. É um assunto para um outro vídeo. Essa diferenciação, tá? Mas voltando aqui, os pulverizadores eles se ajustam para manter a taxa de pulverização uniforme. Então, se eu programei lá o pulverizador para ele aplicar 60 litros de calda por hectare, se eu andar a 12, 15, 18 ou 20 km por hora e variar a velocidade, o pulverizador sempre vai se ajustar e vai entregar isso. Tá? Então, essa parte é a parte da verdade. Agora vamos para a parte que não é verdade. A questão toda é o seguinte: como é que o pulverizador faz para manter essa taxa uniforme mesmo em velocidades diferentes? Ele precisa mudar a pressão do sistema. Então, conforme a máquina começa a andar mais rápido, o pulverizador tem que aumentar a pressão para compensar esse aumento de velocidade e para manter a taxa de pulverização uniforme. O que acontece quando a pressão do sistema do pulverizador aumenta? O pulverizador quebra mais a gota fica menor. E aí muda completamente a pulverização. E na pulverização, o tamanho de gota é fundamental. Seja se você precisa uma gota grande ou uma gota pequena, não vamos entrar nesse detalhe. Mas as gotas elas têm que ser de um tamanho uniforme em toda a lavoura. Então não é importante só a quantidade de calda aplicada, mas também o tamanho de gota que está chegando no alvo, né? Então, é uma meia-verdade dizer que pode ficar mudando a velocidade do pulverizador à vontade. O ideal é tentar manter uma velocidade o mais uniforme possível para que eu tenha a taxa uniforme e também o tamanho de gotas uniforme. Tá certo? Então, variar a velocidade do pulverizador é um problema. Eu mudo o tamanho de gota. E outra coisa que acontece, o pulverizador também, quando ele vai fazer o ajuste, ele mantém a taxa de pulverização uniforme, beleza. Só que quando tem uma variação de velocidade, ele precisa se ajustar, ele precisa fazer as leituras nos sensores de velocidade, fluxômetro, enfim, tudo que ele tem ali de sensores, pressão, e ele precisa se adequar para aquela nova velocidade, e isso leva um tempo. Então ele vai levar ali de 5 a 8 segundos para se ajustar e aí estabilizar de novo a taxa de aplicação. Só que nesses 5, 8 segundos que ele está se ajustando, ele percorre uma certa distância. E nessa distância ele está aplicando a taxa errada. Então se você está aumentando a velocidade, naquela distância que ele percorre em 5 a 8 segundos, ele está aplicando menos calda do que deveria. E quando você diminui a velocidade, naquele trecho ele vai aplicar uma taxa acima do que está programado, até que ele faz esse ajuste. Então é um mito dizer que pode ficar variando a velocidade do pulverizador. Pode, o pulverizador vai se ajustar, só que tem esses problemas, né? Da subdose e da superdose naqueles trechos onde está fazendo aquele ajuste e a mudança no tamanho de gota. Tá? Porque quando eu mudo a velocidade, o pulverizador precisa mudar a pressão para manter a taxa sempre igual. Então é uma meia-verdade. Vamos lá para o item 11.
Mito ou verdade? Não é mais necessário fazer nenhuma conferência de campo, pois as máquinas têm sensores e monitores. Isso aqui acontece muito. E aí, pessoal? Isso aí também é um mito. Por mais que, vamos pegar um exemplo mais clássico aí, né, que é a colheitadeira de grãos. A colheitadeira de grãos tem lá um monitor que ele mostra o índice de perdas, de retrilha, enfim, uma série de informações para o operador saber como é que está o funcionamento da máquina. Isso em teoria. Tá? Primeiro que muitas das vezes esses monitores estão descalibrados. E aí ele mostra uma informação errada para o operador. Ou está descalibrado ou foi calibrado de forma errada. Tá? Para saber se podemos confiar naquele monitor, então nós temos que calibrar ele. Só que para calibrar ele, primeiro a máquina, a colheitadeira, tem que estar regulada. E para fazer a regulagem, nós não podemos usar o monitor como parâmetro. Nós temos que descer, ir lá no chão, fazer coleta de perdas, temos que ir no tanque graneleiro, olhar como é que está saindo os grãos, se está quebrando, se tem sujeira, se está tendo algum outro problema. E aí vai ajustando e regulando a colheitadeira até que ela fique 100%, redondinha. E aí sim se faz a calibração do monitor de desempenho e aí sim nós podemos passar a confiar nele. Confiar sim. De vez em quando, mesmo assim, nós vamos lá e vamos fazer uma coleta de perdas, vamos olhar o tanque graneleiro, vamos olhar no caminhão, ver como é que está a qualidade, como é que estão as perdas da colheita. Então, o monitor ele não substitui essa avaliação de campo. Mesma coisa a plantadeira. Tem plantadeiras hoje que a gente vai lá só no monitor, digita quantas sementes quer por hectare ou por metro e a plantadeira se ajusta. Tá, mas será que ela está realmente entregando aquilo que ela está dizendo? Né? Então nós precisamos de ver, principalmente na largada da máquina, mas depois também diariamente, fazer o acompanhamento no campo para ver se realmente o que o monitor lá está dizendo, o sensor está mostrando, se isso é verdade, se condiz com a realidade. E muitas vezes o pessoal peca nisso, né? Confia no monitor, não quer se sujar, não quer sair do ar-condicionado e fica só confiando no monitor. Então é um mito que não é necessário fazer nenhum tipo de avaliação de campo. Precisa sim em todas as atividades, todas. Por mais que tenha sensores, monitores, esse monitor tem que ser calibrado. Para ser calibrado, ele tem que bater com o que está no campo e depois que ele estiver calibrado, diariamente, 2, 3, 4 vezes por dia, quanto mais melhor, fazer um acompanhamento também. Tá certo? Item 12. Mito ou verdade? Comprar máquinas novas vai resolver os problemas da fazenda. Isso aí também é um mito, né? Pessoal, claro que máquina nova é bom, né? Se uma máquina está lá muito velha, desgastada e tal, se eu trocar de máquina, com certeza a máquina nova vai fazer um trabalho melhor do que a máquina antiga, do que a máquina velha. Mas a máquina nova sozinha, por si só, ela não resolve o problema. Eu preciso de um operador que saiba usar essa máquina, que saiba regular, que saiba calibrar, que saiba operar, que saiba fazer manutenção preventiva, que saiba identificar problemas. Né? Então, só comprar a máquina não resolve o problema. Então, isso é um mito. Então, eu preciso também que o operador saiba trabalhar com essa máquina, que ele seja treinado, né? Que ele tenha prática, que ele conheça a máquina, né? Que se interesse. Então, só comprar a máquina nova, dizer que isso vai resolver o problema, isso é um mito. Item 13. Mito ou verdade?
Tem que correr para o trabalho render. Essa aqui se vê muito também. E esse também é mais um mito. Pessoal, o trabalho que mais rende não é aquele que a máquina mais corre, mas é aquele trabalho que menos se para. Então, já começa pelo planejamento da atividade. Então, se for fazer um plantio, por exemplo, se certificar que a semente está pronta, que o adubo está pronto, que a máquina foi revisada, que a plantadeira foi regulada, que a condição do campo está adequada, né? Fazer todo a regulagem, o acompanhamento. É, Aí vem aquela questão, né, já mais para o operador. Se o intervalo do almoço é de 1 hora, é 1 hora, não é 1h20. Se ele para ir no banheiro, é o tempo de ir no banheiro, não é para ficar batendo papo com os colegas. Na hora de abastecer a plantadeira, é para abastecer a plantadeira, não é para ficar batendo papo também não. Então são essas coisas que fazem a atividade render mais. É o planejamento, porque se você está plantando, por exemplo, e falta semente, não adianta depois querer correr mais com o trator para recuperar o tempo perdido. Porque você pode até recuperar um pouco do tempo, mas como é que vai ficar a qualidade? E aí você força mais a máquina, pode quebrar, pode provocar acidente, né? Então, pessoal, a correr mais para o trabalho render mais, isso é um mito. O que precisa é fazer atividade na velocidade que tem que ser feita, com a qualidade que tem que ser feita e não perder tempo. Isso sim. Então, se é para começar a plantar segunda-feira, na sexta-feira já tem que estar tudo alinhado, trator, plantadeira, adubo, semente, tá tudo organizado. Não deixar para a última hora, porque daí vira correria, a atividade atrasa, né? Aí quer correr mais para recuperar, e aí vem acidente, vem quebra de máquina e aí não funciona, tá? Então esse também é um mito. Vamos lá, está faltando só 2 aqui para fechar o assunto de hoje. 14. Mito ou verdade? Se o alinhamento do piloto automático está ruim, é culpa do sinal do GPS. Esse também se vê muito, né? E é mito ou é verdade? Esse aqui também é uma meia verdade. Por quê? Porque sim, o sinal do GPS ruim pode provocar problemas no alinhamento do piloto automático. Então, se eu estou ali plantando aquela linha retinha, né? E em vez dela ficar retinha, ela começa a fazer a cobrinha, como o pessoal fala, pode sim ser culpa do sinal ruim do GPS, mas nem sempre. Tá? Existem outros fatores que interferem nesse perfeito alinhamento. Então, fatores do trator, pegar, por exemplo, um conjunto de trator com plantadeira, se o alinhamento não está saindo perfeito, pode ser que o lastreamento do trator não está correto e o trator está patinando, e aí o trator patinando, ele vai sair da linha, ele vai escorregar. Não tem como ele manter um alinhamento perfeito se ele estiver patinando. Se ele tiver com a pressão dos pneus errada, o seu avanço dele estiver errado. Então, vem tudo isso, né? A plantadeira, se ela está bem regulada, se ela está bem centralizada, né? Se o meu GPS, né, lá, as configurações do trator, da plantadeira, aquelas medidas que tem que colocar, foi colocado certo? Foi colocado uma medida mais ou menos ou foi puxado uma trena, tirada a medida certinha, colocado as medidas certinhas lá nos campos do monitor? Muitas vezes o pessoal deixa lá tudo zero e depois acha que tem que funcionar. Não funciona. Outra coisa, as condições do campo, às vezes está muito molhado, né? Sei lá, o terreno inclinado, passar por cima de curva de nível, que é bem comum, né?
como é que vai ter um alinhamento perfeito passando por cima de uma curva de nível? Por mais que tenha lá um módulo de compensação de terreno, mas o trator está indo aqui no plano, ele inclina para um lado. O módulo de compensação ele percebe isso e ele vai corrigir, só que a máquina precisa andar um pouco para corrigir. Quando ela está terminando de corrigir, o trator inclina para o outro. Aí ela tem que corrigir de novo. Quando ela está terminando de corrigir, o trator nivela. Então não tem como, em cima de uma curva de nível, por exemplo, o alinhamento ser perfeito. Se o terreno estiver muito molhado, se tiver muita palhada, se for íngreme demais também. Outra coisa, eu não posso querer ter lá uma precisão de 2 centímetros se eu estou trabalhando com um sinal de correção que só me dá uma precisão de 30 centímetros. Então, vai sair um pouco do alinhamento, 30 centímetros para cá, 30 para lá, isso está dentro da margem daquele sistema de correção. Então, eu não posso querer uma precisão de 2,5 centímetros se eu estou usando um sinal de correção que a precisão é 30 centímetros. O módulo de rastreio, o pessoal quer uma precisão 100%, igual como se fosse uma linha reta trabalhando em curva. O sistema ele funciona em curva, beleza, só que não é a mesma coisa que trabalhar em linha reta. Ele tem uma perda ali. Então, todos esses fatores influenciam na qualidade, né, desse alinhamento do GPS. Então, não é só o sinal ruim o causador desse problema no alinhamento. Tem todos esses fatores também. Então, é uma meia-verdade. Tá? E vamos lá para o último, né, o número 15. Mito ou verdade? Operador de máquina agrícola tem que ter carteira nacional de habilitação. Essa é uma dúvida bem frequente, todo curso a gente tem essa pergunta. E, inclusive, já está lá no meu material toda a explicação sobre isso aí, né? Se precisa ou se não precisa carteira de motorista. E aí, será que é mito ou é verdade que o operador de máquina agrícola tem que ter carteira de motorista? Pessoal, isso aí é verdade, tá? Para isso, nós precisamos consultar um pouquinho de legislação. Tá? Eu vou dar uma breve explicação aqui para vocês, tá? Lá no Código de Trânsito Brasileiro, tem uma seção lá que fala sobre carteira de motorista. E aí fala as categorias, qual carteira precisa para cada veículo, etc, etc. E tem um artigo lá, que é o artigo 144, que ele fala sobre as máquinas. E lá fala que para o operador de máquina agrícola, lá fala de todas as máquinas, tá? De construção, pavimentação, terraplanagem, enfim. Mas vamos focar nas máquinas agrícolas, que é o nosso assunto aqui. Lá no artigo 144, vocês podem procurar lá, se achar que eu estou mentindo, procurem lá, tá? Artigo 144 do Código de Trânsito, ele fala lá das máquinas, entre elas as máquinas agrícolas, e fala o seguinte, que para transitar nas estradas precisa carteira de motorista. Não fala que precisa carteira de motorista para trabalhar, não fala isso. Mas fala que para andar nas estradas, nas vias públicas, né, como o código chama, precisa ter carteira nacional de habilitação. Ah, mas então se eu não andar na estrada não precisa, né? Teoricamente sim, teoricamente seria isso. Então, se eu só trabalhar dentro do talhão, eu não precisaria carteira de motorista. Só que qual operador que só trabalha dentro do talhão? Toda máquina, todo operador vai ter que andar em estradas. Mesmo as estradas internas de fazendas. O Código de Trânsito ele não faz diferenciação se a estrada é interna, se é externa, se é de chão, se é asfaltada, se é na cidade, se é na zona rural.
se é uma estrada vicinal, se é interna. O Código de Trânsito não faz distinção. Para o Código de Trânsito, via pública é via pública, e esse termo via pública, ele não se refere à propriedade da via, ele se refere à circulação. Então, quando o Código de Trânsito fala que na via pública precisa ter carteira de motorista, está dizendo o seguinte: ó, passa mais de um veículo? Passa, então precisa. E nas estradas internas das fazendas, circula um operador com trator, o outro com colheitadeira, o gerente com a caminhonete, o motorista lá com o caminhão, o mecânico que veio prestar um serviço, o instrutor que entra lá de vez em quando. Então tem uma circulação, então é uma via pública e por isso ela é coberta pelo Código de Trânsito. E o Código de Trânsito diz sim que o operador precisa ter carteira de motorista. Hoje em dia tem lá um parágrafo dizendo que máquinas agrícolas podem ser conduzidas com a categoria B, tá? Embora muitas máquinas, principalmente máquinas que são seguradas, né? As seguradoras exigem categoria D, tá? Mas segundo o Código de Trânsito, com a categoria B já estaria atendendo o Código de Trânsito. Categoria D de dado seria para questão de seguro, tá? Mas é verdade, sim, verdade, que o operador de máquina agrícola tem que ter carteira de motorista. Ah, mas eu trabalho numa fazenda que ainda não exige. Beleza, tem muitas fazendas que ainda não exigem. Mas cabe lembrar aqui, pessoal, que isso não é uma exigência da fazenda, é uma exigência da lei, tá? Então, a fazenda que está com o operador sem carteira de motorista, ela está correndo um risco aí de uma fiscalização, alguma coisa nesse sentido, de ser autuada. Tá? Então, cada vez mais fazendas estão aderindo a só contratar operador que tiver carteira de motorista. Então, quem está na atividade, quem é operador de máquina, quem quer entrar nessa atividade ou quem quer continuar nessa atividade, faça carteira de motorista. Quem ainda não tiver, faça carteira de motorista, porque é necessário, não é porque a fazenda exige, é porque a lei exige. E a fazenda que ainda não está exigindo, mais dia, menos dia vai passar a exigir. Tá? Então, mais um aí que é verdade. Pessoal, deu para acompanhar até aqui? Estamos fechando quase uma hora de live aqui. Um assunto bem legal, bem bacana. Como eu falei, provavelmente mais para frente vai ter a parte 2, porque vai ter muito mais coisa aí que vai surgir, né? Eu mesmo já tenho algumas. A gente vai conversando aqui durante a conversa, já fui lembrando de outras. E aí vocês também nos comentários aí deixem outras perguntas, outros mitos, outras coisas que vocês ouviram falar que nós podemos esclarecer. E como eu falei no começo, né? Provavelmente mais para frente cada um desses itens a gente possa fazer uma live aí específica, né? Porque cada um desses aí dá assunto tranquilamente para 1 hora, 2 horas, 3 horas de conversa aí, tranquilamente, tá? Não vou ficar 3 horas aí conversando sobre um assunto não, né? Senão enche a paciência de vocês também. Mas dá sim para a gente conversar e tirar as dúvidas de cada um desses itens. Pessoal, quem gostou aí da live, clica aí no gostei, deixa o like, compartilha, tá? Vai ficar aí no Instagram, vai ficar aí no Facebook, depois eu vou colocar também no YouTube, tá? Então o vídeo vai ficar disponível. Quem pegou pela metade aí, quem assistiu só até uma parte teve que sair, pode voltar depois, assistir, vai estar disponível aí, sem problema nenhum. Deixe comentário, eu leio todos os comentários, tá? E tendo alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade. Tá? Lembrando que eu estou aí no Facebook, aqui,
no Instagram, né? No YouTube também e no LinkedIn. E tem também meu site, tá? Ederson Prochnow, prochnow.com.br. Tá? Já estou acostumado a soletrar, não tem problema. Mas tem o link, tá? Na bio do Instagram, nas outras redes sociais aí, Facebook, YouTube, LinkedIn também tem o link, tá? Então fique à vontade. Por lá também tem um espaço para mandar mensagem. Fique à vontade, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela companhia aí. Semana que vem estarei de volta com outro assunto. Até se vocês tiverem sugestão, podem deixar sugestão, tá bom? E todo dia tem vídeo novo aí nas redes sociais com dicas, tá? Desse universo aí de máquinas agrícolas. Beleza, pessoal? Aí eu aviso que dia que vai ser a live da semana que vem. Até lá, obrigado pela companhia.